Saudações eruditas, este é o canal Eruditos apresentado pela doutora Danjone Regina. Estarei apresentando nessa aula sobre metodologia da pesquisa nas ciências humanas. Vamos então procurar refletir sobre como a metodologia da pesquisa é empregada na área das ciências humanas, apresentando alguns exemplos. Por exemplo, como a metodologia da pesquisa é empregada na teologia, na filosofia e no direito. O e-mail do canal Eruditos é canaleruditos@gmail.com, em que se pode apresentar algumas indicações de livros para os ouvintes e seguidores deste canal. Muito obrigada a todos os seguidores do canal Eruditos. Inicialmente, é importante refletir sobre o que é a metodologia da pesquisa. A metodologia da pesquisa trata-se de via, de caminho, bem como se pode entender como métodos principais e métodos corolários que são aplicados para se alcançar resultados científicos. A metodologia da pesquisa científica se preocupa em apresentar as regras e os métodos para se elaborar uma pesquisa. Seja uma pesquisa bibliográfica, somente utilizando livros, escritos e material bibliográfico de modo geral, uma pesquisa etnográfica. Esta pesquisa se refere à pesquisa de campo, com o emprego de questionários e indo até o local ou sujeito, objeto da pesquisa, ou uma pesquisa mista, bibliográfica e etnográfica. Portanto, o pesquisador, ele tem já premissas à sua disposição. O primeiro passo para a pesquisa é a afinidade eletiva, a afinidade do pesquisador para com determinada área. Desse modo, se ele está a pesquisar, a ter o interesse de pesquisar na área de ciências humanas, ele precisa primeiramente entender, como Wilhelm Dilthey explicou, as ciências humanas se refere a ciências do espírito. As ciências do espírito têm um método diferente do método das ciências naturais. Geistwissenschaft e Naturwissenschaft são diferentes. As ciências do espírito têm um método da compreensão. Portanto, se há no pesquisador a afinidade eletiva para pesquisar na área das ciências do espírito, ele precisa ter a disposição adequada, que é entender o método da compreensão. Aplicar o método da compreensão para pesquisar nas ciências do espírito. Se o pesquisador ele procura pesquisar na área das ciências naturais ou ciências exatas, o método é diferente. Existe toda a dinâmica realizada no laboratório científico e também na BIOS, numa pesquisa externa, em contato com a natureza externa, não dentro de um laboratório in loco. Existe toda a dinâmica da ciência natural, da ciência exata, que utiliza diversos instrumentos técnicos para se afirmar uma hipótese, constatar a hipótese, experimentar essa hipótese sucessivamente
e chegar em resultados concretos. Portanto, o método das ciências naturais é o método do esclarecimento, um método diferente das ciências do espírito. Partindo dessa reflexão simples sobre a questão das ciências e seus métodos, segundo Wilhelm Dilthey, vamos então nos focar nas ciências do espírito, método da compreensão. O pesquisador tem a afinidade para as ciências do espírito ou ciências humanas. Busca-se primeiramente entender o que é o método da compreensão. Nesse sentido, o pesquisador vai seguindo na escolha da linha de pesquisa diante das ciências do espírito. Qual será o ramo específico que se vai escolher? A teologia, a filosofia, a pedagogia? Qual é a área específica das ciências do espírito que se escolherá? Bom, escolheu-se, por exemplo, a filosofia. Agora é necessário escolher, dentro dessa área específica, a linha de pesquisa que o pesquisador irá se debruçar para realizar a pesquisa aprofundada. Então, destaquemos, por exemplo, que o pesquisador escolhe a linha de pesquisa da filosofia contemporânea. Dentro da linha de pesquisa da filosofia contemporânea, pode-se escolher a questão da ontologia na filosofia contemporânea, e assim vai funilando a pesquisa, vai delimitando a pesquisa. Esse é o passo. Primeiramente, o pesquisador tem a afinidade, se coloca diante das ciências humanas, escolhe a área que vai seguir e depois escolhe a linha de pesquisa. E assim vai se afunilando até chegar, dentro da linha de pesquisa, em uma temática específica. Então, tudo começa com a afinidade eletiva e o entendimento do método da compreensão. Depois que o pesquisador escolheu a linha de pesquisa, ele precisa passar a refletir sobre qual é a metodologia que ele vai seguir para elaborar essa pesquisa. Se é bibliográfica, consultando apenas os livros, os materiais bibliográficos, escolhendo os melhores acervos para realizar a pesquisa. Temos aí o books.google.com, em que o pesquisador pode acessar essa biblioteca virtual do Google e ler alguns capítulos de livros, algumas páginas, ou fazer um levantamento bibliográfico dos títulos dos livros que aparecem na biblioteca do Google. Tem-se também, na cidade de São Paulo, bibliotecas muito importantes, como a Biblioteca Mário de Andrade, e biblioteca de universidades públicas, como a Biblioteca da USP, em que se tem um acervo muito bem cuidado e muitas opções de obras para se consultar, obras antigas e obras mais atuais. Então, se escolheu a pesquisa bibliográfica, é importante consultar não somente a biblioteca virtual, mas também ir nas bibliotecas presenciais, para se poder fazer o levantamento bibliográfico e a revisão de literatura. Se por acaso o pesquisador escolheu a metodologia da pesquisa etnográfica, ele precisa, então, delimitar o lugar que ele vai realizar a pesquisa de campo. Por exemplo, ele busca entender o papel da mulher na sociedade pós-moderna
na cidade de São Paulo. Trazendo aqui um tema para se refletir. O papel da mulher enquanto trabalhadora na cidade de São Paulo, só buscando aqui refletir num tema, usando a imaginação. Ele quer fazer a pesquisa etnográfica, então precisará fazer questionários, elaborar contratos de entrevista em que o entrevistado vai apresentar a anuência da entrevista, que concorda com essa entrevista e que concorda que a entrevista faça parte do trabalho acadêmico e de obras acadêmicas. Portanto, é necessário, quando se vai fazer pesquisa de campo, elaborar os questionários, elaborar as perguntas principais, com base nas premissas que o pesquisador já possui, com base nas perguntas que o pesquisador já instaurou, com base nas hipóteses. Então, se seleciona as melhores perguntas para a entrevista com base nos questionamentos que o pesquisador já realizou em seu projeto de pesquisa provisório, em seu esboço de projeto de pesquisa. Então, o pesquisador tem as hipóteses, tem questionamentos primários, agora ele precisa aperfeiçoar essas hipóteses e questionamentos primários em um material de questionário e entrevista, juntamente com um simples contrato de anuência para que o entrevistado assine que concorda com a entrevista e com a reprodução dessa entrevista. Vemos então que a pesquisa etnográfica, ela tem esse teor social, antropológico, esse teor dialogal, in loco, no lugar da pesquisa. Então tem um teor também de certo improviso no decorrer do acontecimento da entrevista. Observamos que há uma certa seriedade na pesquisa etnográfica, haja vista que é necessário a anuência do entrevistado para que esse material seja acrescentado na pesquisa, no trabalho. De certo modo, a pesquisa etnográfica, ela requer mais tempo do pesquisador e requer um certo esforço do pesquisador para levantar os dados da pesquisa indo até o campo de pesquisa. A outra forma de metodologia da pesquisa é a pesquisa mista, aquilo que eu chamo de pesquisa mista, que se utiliza tanto o viés bibliográfico, os livros, quanto o viés etnográfico, pesquisa de campo. Então, por exemplo, se a pessoa procura entender o papel do filósofo na sociedade brasileira, ele pode pesquisar tanto os filósofos brasileiros com base nos livros, Benedito Nunes, por exemplo, filósofo paraense. Quem foi Benedito Nunes? Qual é a influência de Benedito Nunes enquanto intérprete de Martin Heidegger, enquanto intérprete da obra Ser e Tempo? Então, aquele que escolhe a pesquisa mista, imaginando aqui esse exemplo de tema, o papel do filósofo na sociedade brasileira, ele utiliza os livros, delimita os filósofos e as obras que ele vai analisar, filósofos na sociedade brasileira, e também faz a pesquisa de campo, vai até as instituições em que o Benedito Nunes trabalhou, faz entrevista com as pessoas que conheceram Benedito Nunes, ou faz entrevista com as pessoas que pesquisam Benedito Nunes. Embora esse filósofo não esteja mais entre nós, mas pode-se fazer as entrevistas com os especialistas de Benedito Nunes, com
as pessoas que trabalham nas universidades que ele trabalhou, para entender um pouco da história desse filósofo paraense e como ele influenciou a sociedade brasileira. Então, pode-se fazer a pesquisa de campo, conversando com os seus descendentes, conversando com as instituições em que ele trabalhou e conversando com os especialistas das obras de Benedito Nunes. Escolhe-se então a pesquisa mista e utiliza-se tanto a pesquisa bibliográfica, fazendo seu levantamento bibliográfico, quanto a pesquisa de campo, indo até o lugar e entrevistando e fazendo questionários ou observando, fazendo ali o levantamento de dados por meio da observação, das entrevistas, do questionário, dentro da pesquisa de campo. Então, o pesquisador ele pode escolher a pesquisa bibliográfica, a pesquisa etnográfica ou a pesquisa mista, bibliográfica e etnográfica. O que é a metodologia da pesquisa? A metodologia da pesquisa é via, caminho, é então um conjunto de regras e métodos para se elaborar uma pesquisa científica. Uma das dúvidas principais que o pesquisador tem quando está começando a elaborar e delimitar o seu tema é como fechar o tema da pesquisa. Isso causa algumas dificuldades para alguns pesquisadores, haja vista que o pesquisador já tem afinidade com o tema é empolgante para ele, mas é preciso, de acordo com as normas da ABNT, de acordo com as normas dos trabalhos acadêmicos, delimitar ao máximo, fechar ao máximo esse tema. Então, apresentarei aqui algumas dicas de como fechar o tema da pesquisa. Primeiramente, é importante observar que o tema da pesquisa ele vai ser fechado, mas ao longo do texto, o pesquisador pode trazer outros autores na dinâmica da tessitura do texto, na revisão da literatura e para concordar ou discordar com as teses. Não necessariamente ele vai tratar somente sobre o autor que ele elegeu. Ele pode trazer autores que discordam da tese desse autor, para então tecer um texto crítico. Então, o tema que se delimita é para trazer para o leitor o entendimento de qual é o foco da pesquisa. Como fechar o tema? Pode-se fechar o tema escolhendo um autor ou dois autores. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei sobre a questão da teologia da criação em Jürgen Moltmann e filosofia ou ontologia do diálogo, segundo o filósofo judeu Martin Buber. Trabalhei com dois autores que analisam sobre a criação num viés ecológico, dialogal, de como o ser humano coexiste com a natureza. Então, escolhi o Martin Buber, filósofo judeu austríaco, que apresenta sua obra Eu e Tu, Ich und Du, e ele apresenta essa obra destacando uma ontologia do diálogo e também desenvolvendo sobre misticismo judaico, hassidismo e como se dá a questão da relação. Então, essa ontologia de Martin Buber é também denominada de ontologia da relação.
já que ele tem uma visão dialogal dos seres humanos com o tu eterno, que é Deus para ele, e a criação como um todo, fiz um diálogo entre Buber e o teólogo luterano alemão Jürgen Moltmann. Escolhi 2 autores e fechei o meu tema. Então, pode-se escolher 1 ou 2 autores para se fechar o tema. Por exemplo, a condição humana segundo Martin Heidegger e Hannah Arendt. Fechou-se o tema com 2 autores que, inclusive, dialogam entre si e tratam sobre questões que é possível estabelecer um diálogo. O caminho ontológico do Heidegger procura elaborar a repetição da questão do ser, questão primordial do pensamento, partindo inicialmente de uma analítica existenciária, de uma analítica do Dasein. Então, o Heidegger escolhe o ente privilegiado, que é o ser humano, que se realiza enquanto Dasein, para poder elaborar uma reflexão acerca da pergunta pelo sentido do ser, já que Heidegger apresenta em sua obra Ser e Tempo, Sein und Zeit, essa análise ontológica da pergunta pelo ser, tendo como ponto de partida uma analítica do Dasein, da temporalidade, que é o próprio ser humano, podemos então estabelecer um tema, fechar um tema sobre ser humano, dialogando Heidegger com Hannah Arendt, embora eles tenham propostas diferentes, mas elas podem dialogar. Então já se fechou um tema com 2 autores, a condição humana, segundo Martin Heidegger e Hannah Arendt. Delimitou o tema de acordo com as normas da ABNT. Esse é um caminho para que o pesquisador tranquilamente feche o seu tema, escolhendo um autor ou 2 autores, na minha percepção. Uma outra possibilidade do pesquisador delimitar o seu tema é escolher um local. Por exemplo, vou dar um exemplo de um tema para podermos vislumbrar como fechar um tema escolhendo um local. Uma análise sobre as práticas pedagógicas e a tecnologia nas escolas do distrito do Butantã. Fechou o tema, escolheu o assunto e escolheu um local, escolas do Butantã. Para fechar mais ainda esse tema, pode-se escolher uma escola ou pode-se escolher um bairro do Butantã. Então, uma análise das práticas pedagógicas e da tecnologia nas escolas. Lembrar um bairro aqui agora, não lembro, mas Vila São Francisco, no bairro, se tiver esse nome de bairro, Vila São Francisco. Então, escolheu um bairro e aí vai fazer pesquisa com livros e de campo, pesquisando ali as escolas desse bairro do distrito do Butantã, fechou o tema escolhendo um local. E aí, no caso da escolha do local, tem que ser uma pesquisa etnográfica ou uma pesquisa mista, livros e pesquisa de campo. Então, o pesquisador pode tranquilamente fechar o tema escolhendo um local, uma análise das práticas pedagógicas e tecnologia nas escolas do Butantã. Fica aí este exemplo para que possamos vislumbrar a questão da escolha do tema, delimitando por meio de um local.
Também se pode fechar o tema escolhendo um item da temática. No caso de Martin Heidegger, a filosofia de Martin Heidegger é algo impressionante, são mais de 102 volumes publicados, fora os que ainda não foram publicados. Tem muita coisa para se pesquisar na filosofia do Heidegger. A influência que ele recebe de Søren Kierkegaard, o diálogo que ele tem com a teologia, sua amizade com Rudolf Bultmann, a análise que ele faz sobre a psicologia, no diálogo que ele realiza com Medard Boss. Tem muita coisa para pesquisar em Heidegger. Ele é um filósofo, um teólogo, e cabe aqui lembrar que Heidegger é também um teólogo, que pesquisou sobre várias áreas do saber, sobre teologia, sobre Grécia, especificamente pré-socráticos, Platão, Aristóteles, é versado na história da filosofia, pesquisou sobre teologia na Idade Média, a escolástica, apresenta um trabalho sobre um teólogo escolástico chamado Duns Scotus, reflete sobre Tomás de Aquino, o maior teólogo da escolástica, segundo a minha opinião. No meu ponto de vista, Heidegger também reflete sobre Tomás de Aquino. Ele reflete sobre a era medieval, ele reflete sobre a era moderna, reflete sobre Friedrich Nietzsche, reflete sobre técnica, tecnologia moderna, sobre a época da técnica e reflete inclusive sobre psicologia. Então, nós vemos várias linhas de pesquisa, vários assuntos que o Heidegger reflete. Como fechar o tema diante de um autor que você quer pesquisar, mas que tem tantos assuntos? Escolha um item da temática. Por exemplo, vamos supor que o pesquisador quer pesquisar sobre ontologia em Martin Heidegger. Ainda está muito macro, precisa fechar esse tema. Escolha um item. A ontologia, um estudo sobre a ontologia do Dasein, a partir da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Pronto, fechou o tema. Escolheu fazer uma análise da ontologia do Dasein, analisando especialmente a obra Ser e Tempo, porque Heidegger não trata sobre ontologia somente nessa obra, tem obras corolárias que ele vai tratar sobre ontologia, ainda ontologia fundamental, então não é só nessa obra que ele trata sobre ontologia fundamental, embora ele inaugure sobre a ontologia fundamental na sua obra-prima Ser e Tempo, mas ele retrata sobre ontologia em outras obras antes da virada no seu pensamento que ocorre na década de 30. Então, pode-se delimitar o tema escolhendo ali um assunto específico, um estudo sobre a ontologia do Dasein a partir da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Escolhendo um item da temática, o pesquisador tranquilamente fecha o seu tema. Para não ficar muito abrangente, é preciso delimitar o tema. Mas por que delimitamos o tema? Porque o trabalho acadêmico ele tem um prazo para ser realizado. Seria, de certo modo, impossível uma pessoa analisar a ontologia na filosofia contemporânea em 4 anos de pesquisa. Que seriedade se dá para um trabalho desse tão abrangente em pouco tempo? É óbvio que é impossível realizar uma pesquisa séria com um tema tão abrangente em pouco tempo. Por isso que se deve fechar o tema,
o máximo possível, com cuidado, para que se elabore a pesquisa com seriedade e profundidade dentro do prazo proposto para o trabalho acadêmico. Então, em 4 anos é impossível apresentar um trabalho sobre toda a história da ontologia. Fecha o tema e dentro do texto, na tessitura do texto, se traz a história da ontologia com a questão científica, com o tratamento científico, mas já se apresentou para o leitor e para o avaliador da sua pesquisa qual é o foco principal da sua pesquisa. Um estudo sobre a ontologia do Dasein a partir de Ser e Tempo, de Martin Heidegger. E quando estiver tecendo o seu texto, elaborando o seu texto, cujo foco principal é esse, a ontologia do Dasein, traz um pouco a história da ontologia, lembrando desse foco central. Heidegger afirma isso, mas vale ressaltar que Aristóteles já havia abordado sobre a questão do ser dentro de um horizonte metafísico em sua obra Física e Metafísica, fazendo uma análise do que seja o ser e o que são os entes. Os entes são compostos de matéria e forma, segundo Aristóteles. Para Heidegger, se destaca que o Dasein, ele é o ente privilegiado que tem inerente a compreensão do ser, haja vista que o Dasein é um ser de linguagem, sendo pré-ontológico, ontológico e ôntico em sua estrutura. E aí vai fazendo essa tessitura, dialogando Heidegger com outros estudiosos renomados da ontologia, mas sempre buscando trazer um tratamento científico, cronológico e temático, lembrando que o foco da sua pesquisa é a ontologia do Dasein, a partir da obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Então, fica claro aqui que fechar o tema não significa que no texto não se trará outros autores para o diálogo e para o viés crítico do texto. Podemos, então, fechar o tema da pesquisa escolhendo um autor ou 2 autores, escolhendo um local, e aí a pesquisa será etnográfica ou mista, e escolhendo um item da temática. Assim, esses são 3 exemplos para se fechar o tema da pesquisa. Eu trouxe aqui um exemplo de como fechar o tema da pesquisa, a música como prática pedagógica eficaz para o ensino nas escolas. Então, eu escolhi aqui um item da temática. Dentro da pedagogia, se estuda sobre práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas são diversas, inclusive novas ideias vão surgindo ao longo dos anos, pois novas dificuldades ou problemas educacionais podem vir a surgir. Diante dos desafios educacionais, novas práticas pedagógicas podem surgir. Então, eu escolhi um item da temática, a música. A música é prática pedagógica. Escolhi esse item para fechar o tema. A música como prática pedagógica eficaz para o ensino nas escolas. Então, temos 3 vias. Podemos seguir uma dessas vias para delimitar o tema da pesquisa. Escolher um autor ou 2 autores, escolher um local ou escolher um item da temática. Exemplo, a música
como prática pedagógica eficaz para o ensino nas escolas. Para finalizar essa primeira aula sobre metodologia da pesquisa, cabe então refletir sobre o que é o ato de pesquisar. A pesquisa é uma busca por aprofundamento no conhecimento específico dentro de uma área científica. A pesquisa busca, então, realizar um aprofundamento, um levantamento de dados, para se alcançar um conhecimento específico dentro de uma área científica. O pesquisar é o ato de buscar por conhecimentos mais profundos, dialogais, específicos em determinada linha de pesquisa na ciência. Essa é uma outra definição para a pergunta: o que é o ato de pesquisar? O pesquisar é o ato de buscar por conhecimentos mais profundos e específicos em determinada linha de pesquisa na ciência. Ela pode ser realizada no diálogo entre as ciências humanas e exatas. É possível fazer esse diálogo. Por exemplo, se a pessoa estuda sobre pedagogia e quer analisar sobre práticas pedagógicas, pode então considerar a física, que é uma ciência exata, ou pode considerar uma ciência médica, a medicina. E aí, ao se analisar sobre as práticas pedagógicas, faz um diálogo com os dados da medicina, da neurologia. Observa-se que até os 6 anos de idade, a criança já tem 90% das conexões neurais formadas. Outro dado científico que a medicina alcançou recentemente é que o cérebro só se forma completamente até aproximadamente 25 anos de idade. É quando o cérebro estaria formado por completo no seu sistema nervoso e as questões neurais. São 2 dados científicos que eu trouxe aqui nesse exemplo para mostrar que a pedagogia pode dialogar com as ciências médicas, com a medicina, por exemplo, para se elaborar uma pesquisa nas ciências humanas. Pode-se dialogar com outras ciências, com ciências exatas ou ciências médicas. Por exemplo, a área da psicologia, embora seja da área das ciências humanas, nem todos concordam que a psicologia é das ciências humanas, mas o Dilthey destaca que a psicologia pertence às ciências humanas ou ciências do espírito. Então, com base em Dilthey, defendo isso. A área da psicologia, embora seja da área das ciências do espírito, dialoga também com as ciências exatas ou naturais, visto que o estudo da psique do ser humano requer uma análise do antropos, requer uma análise do que é o homem, físico, biológico, químico, a sua formação físico-química, biológica, como um todo, requer uma análise do homem como um todo e uma consideração específica da sua natureza, em seu aspecto cerebral e comportamental. Se uma pessoa está realizando pesquisa na área da psicologia, ela pode realizar tranquilamente um diálogo com ciências naturais e ciências médicas. Haja vista que estudar sobre a psique humana requer considerar os fenômenos físico-químicos e neurológicos. Então, o ato de pesquisar é dinâmico. Para se fechar um tema, pode-se também considerar o diálogo entre ciências,
ciências do espírito e ciências naturais, mas procurar ali delimitar, escolhendo dos autores, escolhendo um local ou escolhendo um item da pesquisa. É claro que, se o pesquisador escolher dialogar duas ciências, vai dar mais trabalho para elaborar a pesquisa, mas sempre pesquisar é gratificante. É muito importante que o pesquisador brasileiro e pesquisadora brasileira sempre entenda a relevância que é o seu trabalho acadêmico para essa geração e para as gerações futuras. Haja vista que as pessoas que pesquisam e escrevem livros também estão contribuindo para os acervos históricos dessa geração e para os estudos futuros com relação à história da humanidade. Então, nós vemos aí esse papel do pesquisador também é relevante. Se der mais trabalho para pesquisar, isso tem o seu viés gratificante no resultado da pesquisa e ali apresentando o texto já finalizado, trará uma alegria para o pesquisador, embora tenha demandado muito esforço. Então, finalizamos aqui a primeira aula sobre metodologia da pesquisa. Gostaria de divulgar que eu tenho um curso sobre metodologia da pesquisa e aqueles que estiverem interessados em se inscrever no curso que eu leciono sobre metodologia da pesquisa, por favor, entrem em contato no e-mail canaleruditos@gmail.com, em que eu realizo orientações sobre trabalhos acadêmicos e apresento aulas sobre metodologia da pesquisa neste curso livre. Muito obrigada, por favor, curte, comenta, compartilha este vídeo, contribuindo aí para o canal Eruditos e valorizando os canais acadêmicos que nós temos aqui no cenário brasileiro. Agradeço a todos os seguidores do canal Eruditos e tenham uma boa noite.